E o grande segredo aqui que torna os ricos cada vez mais ricos é exatamente você entender que internalizar a diferença do que é ativo, do que é passivo, entender o que é um fluxo de caixa, entender como que o dinheiro funciona. E eu estou trazendo aqui as ideias que eu aprendi com Robert Kiyosaki, né? Uma grande referência, um grande clássico aí da educação financeira. O Kiyosaki é o autor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. É um clássico para quem quer estudar educação financeira. Na verdade, é uma leitura obrigatória para todas as pessoas, não só para quem quer educação financeira, porque isso envolve a vida inteira da pessoa. Ter esses conhecimentos que a gente deveria ter desde criança e a gente não teve. E isso internalizar. Não adianta você entender, você estudar, mas você não aplicar na sua vida, você continuar os mesmos hábitos, o mesmo conhecimento ruim, né, que você acumulou durante a sua vida inteira. Né, esses maus hábitos de ter gastos, do seu salário pagar os seus gastos, seus boletos, né, e no momento que o salário não consegue mais pagar os boletos, você tenta o quê? Aumentar o salário com um emprego novo, com um aumento, enfim. Esse é o grande erro, né? Esse pensamento é o grande erro da grande maioria das pessoas, mesmo que você ainda comece a estudar educação financeira e não internalize o fundamento básico daquilo ali. Então, o que é isso? Vamos lá. Vou utilizar aqui, ó. Esse aqui se chama o demonstrativo financeiro, o Robert Kiyosaki. Se você começar a ver os vídeos dele, você vai ver muito disso aqui lá. Então, vamos lá. Funciona da seguinte forma. Deixa eu desenhar aqui, ficar mais fácil. Tirar aqui. Só para vocês entenderem, ó, isso aqui é chamado de demonstrativo financeiro. É bom que vocês já vão aprendendo um pouco esses termos mais técnicos, termos de contabilidade, que é muito importante a gente entender isso na nossa vida. O grande problema é a gente não entender isso. Então você tem aqui, nesse primeiro quadrinho aqui, você tem, deixa eu colocar aqui. Aqui são as suas receitas. Aqui são as suas receitas, vou colocar aqui de verde. Aqui embaixo você tem as suas despesas, né? Bota aqui despesas, a gente bota aqui na cor vermelha. E aqui embaixo, esses dois quadros, você tem o que a gente chama de ativo. Vamos pôr aqui. Ativo. E aqui do lado, você tem os passivos. Vamos lá, passivos. O que é um ativo e o que é um passivo? De uma forma muito simples, que o Kiyosaki traz pra gente, ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Como assim? Se você tem um investimento ele te traz receita, ele te traz renda. Então é algo que está trazendo dinheiro para o seu bolso. O passivo é o quê? Aquilo que te tira. Então um carro, por exemplo, um carro próprio que você usa no dia a dia, ele só tira dinheiro do seu bolso, porque você tem o custo de ter comprado o carro, você tem a manutenção, você tem a gasolina, você tem a depreciação desse carro. Então ele está tirando dinheiro do seu bolso. A mesma coisa é o imóvel que você mora. Você comprou uma casa para morar, essa casa você tem que pagar manutenção, você paga reforma, você paga mobiliário, despesas, impostos, enfim, tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e não te traz um retorno é um passivo. Tem como você transformar um passivo em ativo? Sim, isso aí são detalhes que a gente vai explicar com o tempo, para vocês entenderem melhor, né, como é que funciona isso. Por exemplo, uma casa, se você comprou um imóvel, uma casa que tem todas essas despesas, mas ela é utilizada para locação, então ela se torna um ativo, porque ela tá te trazendo dinheiro de volta. Desde que o valor seja positivo, o resultado, né? Se o resultado for negativo, ele se torna um passivo. Mas se você está tendo lucro, então se tornou um ativo. Então, só para vocês entenderem, receitas. Qual que é a receita básica que a gente tem aqui quando a gente é um empregado, né? É o próprio emprego, né? É o salário. Essa é a sua receita. Essa é a principal receita que a gente tem. E normalmente quando a pessoa não entende como que funciona a riqueza, construção de riqueza, geração de riqueza, né? Como que funciona o dinheiro, o que você deveria estar fazendo, normalmente a única fonte de receita da grande maioria dos empregados e servidores é o seu salário, o seu emprego. E aí quando a pessoa tem aqui um salário, que é sua única fonte de renda, ela começa a ter suas despesas, começa a criar boletos. Então aqui a despesa compra um celular. A primeira despesa que a gente tem é pagar impostos. A gente paga muito imposto. A gente tem que pagar imposto, a gente tem que pagar taxa, aí paga conta de energia. Então tá tudo aqui, energia, água, aí compra um celular novo, né? Começa a comprar várias coisas, começa a fazer viagem, só quer gastar. Aí acaba no final, tudo o que ganha, né? Todo o dinheiro que ganha vai para as despesas e vai embora. Não está criando nenhuma forma
de ativo, né? Não cria nenhuma forma aqui de trazer novo dinheiro, de novas receitas para o seu bolso. Esse é o grande problema, que nós somos doutrinados dessa forma. À medida que a despesa aqui cresce demais, os boletos crescem muito, ficam maior do que suas receitas, então o que acontece? Você, né, a grande maioria das pessoas, procura um emprego ou um salário maior, ou procura um aumento salarial, porque quer um salário maior para poder pagar mais suas despesas. E aí o dinheiro cada vez embora, né? Ou seja, o dinheiro nunca vai suprir a sua necessidade, porque você está sempre aumentando o seu padrão de vida. Ou então a gente acha que quando a gente compra uma casa, por exemplo, é um investimento lá de longo prazo, porque você ter sua casa própria é um investimento. Então esse é um outro grande problema, e você ter aqui várias despesas, e essas despesas você está utilizando o seu dinheiro para criar despesa e criar passivos. E esse passivo, ele não te gera receita, ele só te gera, só está fazendo seu dinheiro ir embora. Então, por exemplo, você comprou carro é um passivo, né? Porque é um patrimônio, é algo que você tem, mas é que ele vai te gerando mais despesa, ele não te gera lucro, a não ser que você utilize o carro um emprego. Por exemplo, você é um motorista de Uber, mas a grande maioria dos casos, ele é um passivo, porque você compra o carro e vende ele mais barato, você tem que gastar combustível, manutenção, seguro, enfim. Casa, né? A mesma coisa, eu falei para vocês, está aqui a casa que você não tem renda a partir desse imóvel que você comprou, você tem um financiamento imobiliário, né? Uma despesa, né? Então você tem a manutenção da casa, você tem o seguro, você tem o imposto, enfim, tudo isso se torna passivo. E todo esse passivo, ele faz com que o seu dinheiro vá embora, vai sendo consumido. Você não trouxe nada para cá, para esse quadro aqui, e a gente é doutrinado dessa forma. Nossa educação ela é feita dessa forma, para que você se torne empregado, tenha bons salários e consiga aí pagar o seu padrão de vida. Porque você vai querer viajar, você quer ter uma casa melhor, você quer ter um carro melhor. Só que você não entende que o que você deveria estar focando é nesse outro quadrante aqui, no ativo, nos ativos. Para depois esses ativos te gerarem mais renda, outras fontes de renda, e com essas outras fontes de renda serem a fonte do dinheiro para você pagar esses seus luxos, essas suas coisas que você quer, que você tanto quer na sua vida, né? Os seus sonhos, enfim, aproveitar a vida. Quando a gente começa, por exemplo, nossa vida profissional, normalmente a gente começa com um emprego ou salário, né? Tá aqui, emprego ou salário. Só que o certo é o quê? É você utilizar esse emprego e salário, você vai ter um pouquinho de despesa, né? Você pode até ter um pouquinho de passivo, mas a grande parte do seu salário você tem que utilizar o quê? Para criar ativos. Você precisa criar fontes aqui, você tem que ter patrimônio, que esses ativos vão te gerar mais salário, mais receitas, né? Então vamos lá. Então, à medida que você vai tendo ativo, ele vai te dando aqui mais receita. Com mais receita, você pode cada vez mais gerar mais ativos. E controlando aqui seus passivos. Ter o mínimo passivo possível, o máximo ativo possível. Então, o grande segredo de quem é rico, quem se torna rico e o rico que cada vez fica mais rico é focar em criar ativos. Esse é o segredo, sair dessa corrida dos ratos, você construir ativos. O seu foco tem que ser em construir ativos. Aprenda que só entender não adianta, você precisa internalizar, você precisa praticar isso todo dia na sua vida, tá bom? Então eu fico por aqui, um abraço, até a próxima.